Você apaga a luz, se ajeita no travesseiro, fecha os olhos e pensa: agora é só descansar. Mas e se eu te dissesse que enquanto você dorme, existe uma guerra acontecendo a centímetros da sua cabeça? E se eu te dissesse que se Padre Pio pudesse ver como são as suas noites hoje, ele choraria, não de raiva de você, mas de dor, por saber o que tenta se aproximar da sua cama, enquanto você está completamente indefeso. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o que acontece espiritualmente enquanto você dorme de qualquer jeito. Quais são as brechas que transformam a sua cama num campo de batalha, onde o céu tenta te guardar e o inferno tenta tocar você? E o que você pode fazer hoje à noite para que, em vez de Padre Pio chorar por você, ele pudesse olhar para o seu quarto e dizer: aqui, essa alma está protegida. Se você acorda cansado, com sonhos estranhos, com medo da madrugada, ou simplesmente sente que suas noites não são paz, mas peso, fica comigo até o fim, porque talvez ninguém nunca te disse isso, mas a forma como você dorme hoje está dizendo ao céu e ao inferno de que lado você quer que a sua cama fique. Pedido de inscrição, com propósito, antes de eu te mostrar o que Padre Pio veria se entrasse no seu quarto à noite. Deixa eu te pedir uma coisa séria. Se, enquanto eu falo, você sente lá dentro que Deus está te chamando para cuidar da tua alma durante a noite, para não deitar mais de qualquer jeito, sem oração, sem proteção, sem consciência, dedo indicador apontando para a direita, se inscreve aqui no canal Insono. Esse canal não é curiosidade religiosa. Aqui a gente fala de noites espiritualmente protegidas, sentido espiritual dos sonhos, rosário no travesseiro, Salmo 91, guerra espiritual na madrugada. É conteúdo para quem não quer apenas dormir melhor, mas quer dormir em paz com Deus. Então clica em inscrever-se, ativa o sininho, porque cada novo vídeo pode ser exatamente aquela luz na tua madrugada mais difícil. Se você não quer mais dormir, como se sua alma não valesse nada, esse canal é para você. Agora sim, vamos pro conteúdo. Imagina, por um instante, que hoje à noite alguém gira a maçaneta do seu quarto sem fazer barulho. Não é ladrão, não é parente, não é ninguém da terra. É Padre Pio. Ele entra devagar, com aquele rosto marcado pelo sofrimento, os olhos profundos de quem viu o céu e também sentiu o cheiro do inferno. Ele não acende a luz, não te acorda. Ele simplesmente para ao lado da sua cama e começa a olhar em volta, em silêncio, como quem enxerga coisas que você nunca percebeu. Ele vê primeiro o que você já nem nota, a bagunça do lado da cama, o celular jogado para cima, talvez ainda quente do último vídeo que você viu, a TV de frente para a cama, as notificações piscando, o cansaço estampado no seu rosto. Ele sabe como foi o seu dia, as palavras duras que você disse, as coisas que você viu e não deveria, a oração que você não fez porque estava sem cabeça, o perdão que você não deu porque não era a hora. Tudo isso está ali, pairando no ar do quarto, mesmo com você dormindo. Padre Pio olha para sua cama não como um pedaço de madeira com colchão, mas como um altar invertido. Ele sabe que todas as noites, ali, você entrega sua alma sem muita consciência. Você apaga achando que está só descansando o corpo, mas ele sabe. A noite é o momento em que a alma fica mais desarmada, mais frágil, mais acessível. E é exatamente nesse momento que céu e inferno se aproximam, cada um querendo proteger ou confundir o coração que ali dorme. Ele se aproxima do travesseiro,
Inclina o rosto para ver melhor. Vê se tem um terço, uma Bíblia, um crucifixo, ou se não há nada que lembre Deus. Vê se o que reina ali é a tela do celular, o controle remoto, a foto que te prende no passado, o amuleto que você ganhou para dar sorte. Para um olhar espiritual como o dele, isso tudo não é decoração. É sinal de quem você convida para estar perto de você na hora em que mais precisa de guarda. Enquanto você dorme, Padre Pio vê também aquilo que ninguém vê. Os pensamentos se ficaram ecoando dentro de você. A raiva que você levou para a cama, a culpa que você empurrou para debaixo do travesseiro, o medo de morrer, a sensação de solidão, a tristeza que você disfarçou o dia inteiro e só deixou cair no travesseiro quando apagou a luz. Ele sabe que é exatamente nessas sombras internas que o inimigo gosta de sussurrar. Você não presta, Deus não te ama, tua vida não tem saída. Se você pudesse abrir os olhos por um segundo e ver o que ele vê, talvez se assustasse. Veria que a sua cama não é um lugar neutro. Ali existe uma luta silenciosa. De um lado, a misericórdia de Deus querendo te envolver, mandar anjos para te guardar, dar paz à tua mente. Do outro, o inferno tentando transformar a noite em campo de ataque, pesadelos, opressão, pensamentos ruins, cansaço que não passa, desânimo que aumenta a cada manhã. E tudo isso pode estar acontecendo enquanto você dorme tranquilo, achando que é só cansaço físico. É por isso que a imagem de Padre Pio chorando faz tanto sentido. Ele não choraria porque você tem um quarto simples, porque não tem dinheiro, porque sua casa é apertada. Ele choraria porque veria uma alma amada por Deus indo dormir como se não tivesse valor espiritual nenhum. Choraria ao perceber que, na prática, você fecha a porta do quarto para o mundo, mas não fecha a porta da alma para aquilo que quer te afastar de Deus. Choraria ao ver você se deitar sem falar uma única palavra com o Senhor que te sustenta vivo. Esse é o ponto de partida do vídeo. Olhar para sua cama com os olhos de um santo, não com o olhar acostumado de quem acha que é só mais uma noite. Por quê? Se você entender que, toda vez que deita, existe um céu que te ama e um inferno que te quer confuso, você nunca mais vai encostar a cabeça no travesseiro do mesmo jeito. E é a partir dessa consciência que a gente vai começar a desmontar, passo a passo, o que o inferno tenta fazer com a sua cama enquanto você dorme. Quando você fecha os olhos e diz, agora vou apagar, parece que tudo acaba ali. Luz apagada, corpo pesado, consciência indo embora. Mas, do ponto de vista espiritual, é exatamente aí que começa aquilo que você não enxerga. Seu cérebro desacelera, seu corpo relaxa, mas a sua alma continua 100% sensível. Ela não entra em modo avião. Ela continua sentindo, lembrando, processando tudo o que você viveu, falou, viu e alimentou durante o dia inteiro. Nada some só porque você deitou. Muita coisa apenas mergulha mais fundo. Padre Pio entendia isso com uma clareza que nós não temos. Ele sabia que a noite é uma espécie de terra de ninguém para quem não se protege em Deus. Não é por acaso que tantos santos falavam da importância da oração antes de dormir. Não porque Deus só escuta à noite, mas porque é justamente nesse momento que o coração fica mais desarmado. Você para de se distrair com trabalho, com conversa, com barulho, e tudo que está mal resolvido dentro de você sobe, muitas vezes na forma de sonhos ou sensações. Pensa nos seus próprios sonhos. Quantas vezes você já sonhou com briga depois de um dia em que alimentou raiva? Quantas vezes teve sonhos sujos depois de passar a noite consumindo conteúdo impuro? Quantas vezes acordou com o peito apertado depois de deitar cheio de culpa, cheio de medo, cheio de pensamentos escuros? Não é coincidência. A noite amplifica aquilo que você entrega a ela. Se você se joga na cama carregado de lixo emocional e espiritual, não espere acordar perfumado de paz. Agora imagina Padre Pio ao lado da sua cama,
olhando para sua alma enquanto você dorme. Ele veria o que ninguém mais vê. Pensamentos se continuam girando, cenas do dia que se repetem, imagens que você deixou entrar pelo celular, palavras duras que você ouviu ou disse e não pediu perdão. Veria também a aproximação de inspirações boas, anjos tentando te consolar, o Espírito Santo tentando trazer à memória alguma verdade de Deus. Ao mesmo tempo, sugestões malignas tentando te afastar ainda mais da confiança, da fé, da esperança. O inferno aproveita justamente esse momento de apagão consciente para intensificar acusações e confusões. Não é que um demônio vai puxar seu pé, isso é caricatura. Ele age de forma mais sutil. Aumenta o peso, o medo, os sonhos que te deixam envergonhado, a sensação de você estar sempre sujo, sempre distante de Deus, sempre sem saída. Cada noite vivida longe de oração vira mais um tijolo nesse muro de distância. E Padre Pio, vendo isso noite após noite, choraria porque saberia que você está sendo atacado onde mais precisava ser acolhido. Quando você deita sem rezar nada, sem entregar nada, sem pedir perdão, é como se assinasse um papel dizendo: eu vou dormir e não vou me importar com o que perto de mim se aproxima. Você se preocupa em trancar porta, fechar janela, conferir se o gás está desligado, mas não se preocupa em trancar o coração. O corpo fica protegido pela casa, mas a alma vai para a noite descalça, desarmada, vulnerável. É esse descuido que transforma a cama em lugar de guerra e não de descanso. Por isso a imagem de Padre Pio chorando faz tanto sentido, porque ele veria duas coisas ao mesmo tempo. De um lado, um Deus que quer abraçar sua alma nas horas em que você está mais fraco, mais cansado, mais quebrado. Do outro, um inimigo que se aproveita justamente desse cansaço para semear medo, culpa, pensamentos escuros, distanciamento. E você, no meio disso tudo, apagando como se fosse só mais uma noite, sem se dar conta de que toda noite é uma batalha que você entra, queira ou não. Agora vamos direto na ferida. Não é só o que acontece enquanto você dorme, é principalmente como você chega na cama. A noite não começa quando você apaga, ela começa quando você decide deitar. E é nesse momento que muita gente, sem perceber, abre a porta para o inferno se aproximar da cama. Padre Pio veria isso com clareza. Ele enxergaria a preparação espiritual que você faz antes de dormir. E, muitas vezes, essa preparação é perfeita, mas perfeita para o inimigo. Quantas vezes você vai para a cama carregando raiva? Passou o dia inteiro alimentando o ressentimento, remoendo uma conversa, repetindo mentalmente tudo que queria ter dito e não disse. Deita pensando em vingança, em resposta pronta, em humilhar o outro, em se vingar na próxima oportunidade. Você não abre a boca para pedir perdão, nem para perdoar. Você se deita com o coração fechado. Aos olhos de Padre Pio, isso é como se você estendesse um tapete vermelho para o inferno dizer: ótimo, vou trabalhar nessa mágoa a noite inteira. Outras vezes, você vai dormir com a mente cheia de impureza. Passou parte da noite vendo coisas que ferem a pureza, alimentando fantasias, consumindo conteúdo que você sabe que não agrada a Deus. O corpo cansou, você largou o celular e apagou. Mas aquela sujeira não ficou no aparelho, ficou dentro de você. E aí vem os sonhos sujos, os pensamentos insistentes, a vergonha ao acordar. Padre Pio provavelmente choraria ao ver isso, porque saberia que, todas as noites, você está empurrando sua alma um pouco mais para longe da graça, como quem se acostuma a viver numa lama espiritual. Tem também aquelas noites em que você deita cheio de culpa, mas sem arrependimento verdadeiro. Você sabe que errou, sabe que feriu alguém, sabe que ofendeu a Deus, mas pensa: depois eu resolvo, agora eu só quero dormir. A culpa fica ali, abafada, sem ser entregue.
O inimigo, que é chamado na Bíblia de acusador, aproveita. Ele pega essa culpa não confessada e transforma em peso, em sensação de que você não presta, de que não tem volta, de que Deus já desistiu de você. Enquanto você dorme, essa voz vai cavando mais fundo dentro do coração. E tem ainda o medo. Medo de morrer, medo de ficar doente, medo do futuro, medo de perder alguém. Você deita, olha pro teto e sua cabeça é um turbilhão de e se. Ao invés de entregar esse medo nas mãos de Deus, você abraça ele como cobertor. Fecha os olhos apertando os dentes, tentando não pensar mais nisso. Mas o medo não some, ele só muda de gaveta, sai da consciência e vai pro fundo da alma. E aí a noite vira terreno perfeito para ataques de pavor, insônia, angústia sem nome. A grande mentira que o inferno coloca na sua cabeça é só deitar. Amanhã você vê isso. Só que amanhã vai sendo adiado todo dia. E cada noite vivida assim vai treinando seu coração uma coisa muito perigosa: se acostumar a dormir longe de Deus. Aos poucos, rezar antes de deitar vira exceção. Pedir perdão, agradecer, consagrar a noite, tudo isso vai sumindo, substituído por "tô cansado demais", Deus entende. E é aí que Padre Pio choraria com mais dor, não por ver pecado, mas por ver indiferença. Por quê? Para quem enxerga batalha espiritual, é desesperador ver uma alma se deitando dia após dia como se fosse apenas um corpo cansado. Padre Pio saberia. Se essa pessoa morresse numa dessas noites, ia acordar na eternidade sem nunca ter aprendido a se entregar. É duro ouvir isso, mas é verdade. Não é para te colocar pânico, é para te acordar. O jeito como você vai dormir hoje é um ensaio de como você pode partir amanhã. E é por isso que o inferno faz tanta força para que você chegue na cama exausto, distraído, sujo por dentro e sem uma palavra a Deus. O que transforma a cama em lugar de ataque não é o móvel em si, é o conjunto de escolhas que você faz nos minutos anteriores. Se Padre Pio pudesse te mostrar uma cena espiritual, talvez você veria algo assim. Toda vez que você se deita carregado de raiva, impureza, culpa e medo não entregues, é como se sombras se aproximassem da cama dizendo: hoje ele vem desarmado de novo. E toda vez que você se deita arrependido, entregue, rezando, mesmo que cansado, é como se anjos cercassem a cama dizendo: hoje, aqui, ninguém toca. Tem uma frase que muita gente repete na hora de dormir e nem percebe o peso espiritual dela: eu só quero apagar. Parece algo inocente, quase compreensível. Você está cansado, esgotado, cheio de problema. E a única coisa que vem na cabeça é: não quero pensar em nada, não quero falar com ninguém, nem com Deus. Só quero desmaiar na cama. Mas, aos olhos de alguém como o Padre Pio, essa frase é um sinal vermelho enorme. Por quê? Por trás desse "só quero apagar", muitas vezes, não está só o cansaço físico. Está vontade de fugir da própria consciência, vontade de não encarar o próprio pecado, vontade de não dialogar com Deus, vontade de não mexer em coisas que doem por dentro. É como se você dissesse: eu sei que preciso falar com Deus, mas hoje não. Eu sei que tem coisas erradas, mas deixa pra lá. Eu sei que minha alma está pesada, mas não quero abrir essa gaveta agora. Do ponto de vista espiritual, isso é perigoso demais, porque a noite, que poderia ser um momento de cura, de reconciliação, de descanso no colo de Deus, vira apenas um apagão emocional, onde você desliga sem entregar nada. Padre Pio, ao ver isso, choraria, porque entenderia que, toda vez que você só apaga, você perde uma oportunidade de ouro, uma oportunidade de
pedir perdão com sinceridade, agradecer por ter chegado vivo até o fim do dia, colocar o nome das pessoas que você ama nas mãos de Deus, descansar não só o corpo, mas a alma. E o inferno sabe disso. Ele sabe que, se você está tão exausto que nem quer rezar, você está no ponto ideal para ser atacado com pensamentos de desânimo, com ideias de que não vale mais a pena, com a sensação de que Deus está distante demais. O só quero apagar vira então um terreno perfeito para acordar de madrugada com palpitação, ter sonhos de angústia, acordar pior do que foi dormir, levantar com a impressão de que nada faz sentido, não porque Deus te abandonou, mas porque você está habituando sua alma a deitar sem falar nada com Ele. Imagina uma relação humana assim. Você chega em casa, passa o dia todo distante. Chega à noite, vê a pessoa que te ama, sentada ali, pronta para te ouvir. E você diz: não quero falar de nada, vou apagar. E faz isso todos os dias. Quanto tempo essa relação aguenta? Sem esfriar? Com Deus, muita gente vive assim. E Padre Pio choraria por isso. Não porque Deus é frágil, mas porque quem está ficando frio é você. Outro ponto sério. Ninguém tem garantia de acordar no dia seguinte. Padre Pio vivia com essa consciência na pele. Ele sabia que a morte pode chegar, como uma noite qualquer. Por isso, para ele, nenhuma noite era qualquer noite. Toda noite era uma pequena preparação. Se eu for chamado hoje, em que estado minha alma está? Quando você diz só quero apagar e se deita sem falar uma palavra com Deus, a mensagem espiritual é: se eu não acordar, paciência, ponto, não vou tratar disso agora. É duro ouvir isso, mas é esse relaxamento que o inferno aplaude, porque ele não precisa te fazer odiar a Deus explicitamente. Basta te empurrar para essa indiferença cansada, onde você não odeia, mas também não ama, não rejeita, mas também não busca. E isso, aos olhos de um santo, é uma tragédia silenciosa. Padre Pio, vendo você deitar assim, com o coração fechado, sem uma palavra, sem um olhar para Deus, provavelmente pensaria: se essa pessoa soubesse o quanto é preciosa aos olhos de Deus, ela nunca mais se jogaria na cama, como se fosse só carne cansada. Ela se entregaria como alma, nas mãos do Pai. O eu só quero apagar é exatamente o lugar onde Deus quer entrar e dizer: deixa eu segurar a tua noite. Você pode estar cansado, mas eu não estou. Você pode estar sem força para orar bonito, mas Jesus, eu confio em ti, já muda tudo. A partir daqui, o convite é claro: transformar esse momento de apagão frio num momento, ainda que rápido, de entrega real. É isso que a gente vai construir nos próximos blocos. Como passar de um quero apagar para um quero deitar nas mãos de Deus. Sem misticismo forçado, sem perfeccionismo, mas com a seriedade de quem entendeu que toda noite é mais importante do que parece.